Ferdinando Martins. Tem um Crepaldi que eu nunca uso, Então, eu sou temporão. Assim, eu brinco falando que eu sou um método anticoncepcional que não deu certo. A diferença entre mim e meu irmão é de 15 anos e a minha irmã de 20 anos. Aqui em São Paulo, na Bela Vista. Metodologicamente, né, assim, eu vindo das ciências sociais, a gente tem muita dificuldade nas ciências sociais de detectar a ideologia. E aí, então, eu fiz, né, o meu projeto de pós-doc, que era sobre a questão de gênero e sexualidade no teatro brasileiro pela censura. Né? Vamos supor, né, você pega uma peça em que o censor... Você tem duas personagens femininas, né, só que uma é uma dona de casa, casada, né, e a outra é uma desquitada. Esse é um caso real. Esse é um processo de uma peça que eu analisei que chama O Perfume da Minha Mulher. Era uma comédia de 42. O teor das falas das duas personagens era muito parecido. Porque elas vão escondidas num baile de carnaval, aí tem toda uma insinuação de adultério. Né? O adultério não acontece, mas tem uma insinuação ali de adultério. Tem uma paquera, né? Um flerte, né? Como falava, né? Em 42, tanto da desquitada como da outra que era casada. Então. O que o censor fez? Né? Estou dando um exemplo para mostrar como é que foi legal essa entrada pela censura. Para divorciada, ele liberou tudo. Para casada, ele vetou várias frases, várias falas que tinham o mesmo teor. Então, veja, nenhum manual de censor diz para ele que ele tem que liberar certos conteúdos para a mulher casada, ou melhor, proibir certos conteúdos para a mulher casada e liberar para a divorciada, para a desquitada, né? Não tinha divórcio ainda. Se ele fez isso, foi uma decisão dele, arbitrária, né? Mas que por trás disso tem toda uma concepção do que ele estava pensando de mulher. Né? Assim, a mulher desquitada já está tão desqualificada que ela pode falar essas coisas. Né? A casada eu tenho que preservar, a casada eu não vou deixar que ela fale isso. Né? E aí eu comecei a ficar mais próximo da ECA, não só, enfim, por vir fazer a pesquisa e tudo mais, mas para conhecer o próprio arquivo Meroel Silveira. Né? Que o arquivo Meroel Silveira ele tem uma história que é muito interessante, muito importante e que é totalmente, assim, é uma dívida que o teatro brasileiro tem com a ECA, até esse arquivo. Por quê? E que revela muito da história da própria ECA, eu acho, a história desse arquivo. Né? O Meroel, ele foi professor daqui da ECA, né? De teatro. Né? E o Meroel, ele passou uma parte significativa dos últimos anos de vida dele, né, questionando a história do teatro brasileiro que tinha sido escrita por um outro professor da ECA, que é o Décio de Almeida Prata, né, que foi crítico de teatro, é um nome fundamental na história do teatro brasileiro. O que é irônico nessa história toda, e que é muito importante, não se sabe como o Meroel conseguiu, em 88, quando termina oficialmente a censura, né, que daí vem a Constituição de 88, que tinha acabado, né, com a censura, oficialmente, né, já não existia mais, o material da censura ia ser incinerado, na maior parte dele. Né? Não se sabe como o Meroel conseguiu que esse material fosse parar na sala dele. Né? O Clóvis Garcia, que é professor falecido já, né, do CAC, ele dizia que a única certeza que ele tinha dessa história é que uma vez ele viu parar aqui em frente à ECA uma Kombi, e dessas Kombis começaram a sair os processos de censura do teatro. Né? O mais legal dessa história toda é, para que serve esse arquivo da censura? Claro, serviu para fundar, né, um núcleo, um observatório hoje, que é bastante importante, né, de censura, liberdade de expressão, né? Dentro da USP, né? Mas, se for pensar em termos de história do teatro brasileiro, esse arquivo é a prova material de tudo aquilo que o Décio, a prova material de tudo aquilo que o Meroel tinha acusado o Décio de apagar. Ou seja, é como se ele escancarasse para dizer, olha, esse teatro que não é mencionado nessa historiografia,
Ele está registrado aqui. 2008? Acho que foi 2008. Eu ainda estava fazendo doutorado, eu tinha bolsa da FAPESP para fazer o doutorado, fazer o pós-doc, eu tinha bolsa da FAPESP para fazer o pós-doc. E aí surgiu um concurso que o programa era de História da Arte. Né? E é o que eu falei, eu nunca tinha estudado História da Arte, eu tinha feito só um curso, esse cursinho no Itaú Cultural, né, de 6 aulas, mas eu sempre gostei, eu sempre fui em exposições, eu sempre lia muito, e aí eu lia a bibliografia, que ia cair, eu falei, essa bibliografia eu conheço, vamos ver os tópicos. Eu vi os tópicos e falei, acho que eu consigo falar sobre isso. Né? Mas era o meu primeiro concurso. Né? Eu lembro até que quando eu fui entregar a documentação, você tem que entregar o memorial e toda a comprovação do memorial. Né? A minha comprovação, que é tudo que você fez na vida, né? A minha comprovação dava lá, assim, 3, 4 caixas. Né? Não lembro exatamente, mas era mais ou menos isso. Eu cheguei lá e a pessoa que chegou atrás de mim chegou com 22 caixas. Né? Eu falei, uau, né? Assim, se for depender disso, eu tô, né? Então, aí prestei o concurso, 4 dias, né, de prova, entrevista, avaliação do memorial, você tem que dar uma aula didática, né, enfim. Tá? Mas, assim, completamente despreocupado, eu continuava com a minha bolsa de pós-doc, primeiro concurso, então, e fui embora para casa no último dia da prova, no dia seguinte eu ia viajar. Eu estava indo para o aeroporto no dia seguinte e a Jaque, que é a secretária do Arquivo Manuel Silveira, me ligou falando que eu tinha sido aprovado no concurso. Eu falei, como assim, né? A educomunicação, assim, como área de conhecimento, vamos pensar primeiro assim, uma questão epistemológica, e aí que me perdoem alguns colegas do departamento, mas essa questão epistemológica nunca foi respondida. Assim, até hoje não se tem uma epistemologia de fato da educomunicação. Porque não adianta eu apresentar casos. Né? Eu preciso ter um momento em que assim, eu consiga dizer o que é essa área sem precisar dar exemplo. Né? O que é sociologia? Né? Agora, quando você faz da educomunicação, as pessoas não conseguem falar educomunicação Aí você cai no exemplo. Não, mas fez isso, fez aquilo. Então, falta isso para a área. Eu sei que outras pessoas vão ouvir isso e vão querer me crucificar por causa disso. Né? Mas falta, não tem. Né? Hoje em dia, o audiovisual está em tudo. Né? Você precisa de ter esse audiovisual na escola. Você precisa ensinar esse audiovisual para o aluno. Você precisa ter uma educação para o audiovisual. Eu estou falando do audiovisual e do cinema porque essa questão é mais nítida, mas o mesmo acontece com os outros processos de comunicação, né? Com as outras formas, linguagens da comunicação. Né? Você precisa ter uma educação para a internet, né? Você precisa ter uma educação para as redes, para as nuvens, para tudo isso. Então, a educomunicação ela surge, por quê? Porque essa interface de comunicação e educação estava e está problemática. Então, você precisa de um profissional que vai responder a isso. Né? Então, ela é uma área cada vez mais necessária. Então, você falou, o que eu acho? Eu acho que ela é, sim, né, uma área que surge no momento certo, em que essas relações de educação e comunicação são problemáticas, precisa de um equacionamento. Né? E, no entanto, eu vou pensar assim, mas ainda ela está caminhando. Então, acho que falta, sim, essa epistemologia. A gente tem que pensar um pouco como é que surge a ECA. Né? Porque esse modelo de comunicações e artes, né, é um modelo que a ECA criou e que foi reproduzido, que a USP criou, né, e que foi reproduzido em algumas outras universidades. Mas, porque como é que a ECA vai surgir? Ela vai surgir no final dos anos 60, no meados dos anos 60, né, uma série de disciplinas que estavam surgindo naquele momento, né, ou se popularizando naquele momento, e não foi pensada assim, na escola e seus cursos, foi pensada assim, primeiro nos cursos. Né? Então, vamos oferecer tais cursos. E depois se pensou, o que eles têm em comum? Eles são, no primeiro momento, a ECA chama Escola de Comunicações Culturais, né? E depois Comunicações e Artes. Né? Mas é fictício você pensar que há uma relação necessária, que necessariamente haja uma relação de comunicações e artes. Há uma relação se você for pensar, tanto comunicações como as artes são produções simbólicas. Né? Então, isso une as duas, são produções simbólicas. Ok.
Mas defender, falar assim, mas cada dia mais a arte está convergindo com as comunicações, um pedaço das artes, sim. Mas você tem discussões no campo artístico que não depende dessa convergência com as comunicações. Né? E a gente pode pensar, até comparando, assim, por exemplo, tem uma parte toda da administração que também está convergindo com a comunicação. E nem por isso a gente está falando que tem que ser um Instituto de Administração, Comunicações e Artes. Né? Então, assim, há uma relação, sim, num pedaço das artes você tem uma convergência. Mas você tem questões, por exemplo, vamos pegar o teatro, né? O pós-dramático não debate a comunicação. Né? Assim, que é um dos grandes debates, né, sobre o fim das narrativas, as novas formas da fábula e tudo mais que você vai ter no teatro, você não vai ter não vai tratar dessa interface. Né? Arte tecnológica, sim, a gente tem, inclusive a ECA, tem um dos grandes nomes, né, que é o Arthur Matucci, que é um dos grandes artistas que nós temos que pensa, né, a arte e tecnologia, e é professor aqui é professor nosso aqui da ECA, mas é uma parte das artes visuais. Então não dá para pensar, mas necessariamente assim, o mundo está convergindo e agora está separando. Não, e a dificuldade de pensar a interdisciplinaridade não está nas artes, assim, ou não está somente. As comunicações têm muita dificuldade de pensar a interdisciplinaridade, muita dificuldade. Né? Dificuldades que, inclusive, que são teóricas, mas não só. Você tem algumas dificuldades que são institucionais. Assim, a gente precisa pensar, sim, né, havendo essa divisão, né, que eu acho que é um processo inevitável agora. Assim, acho que sempre houve essa discussão, né, sobre a separação, mas acho que agora já é um processo que não tem volta, e mais ainda, né, um processo que independe até de dividir ou não. Né? Acho que mesmo se a ECA continua, se vier se for decidido, né, pela reitoria, enfim, que a ECA vai continuar junta, que não vai ter Instituto de Artes, mesmo assim essa divisão já está dada, né? Não tem mais, sabe, um casal que separou, você pode querer que eles morem juntos, eles nunca não vão voltar a ser casal, né? Então, mesmo que haja, né, havendo ou não essa separação, já está dividido, né? Agora, estando dividido, é muito importante que dentro das comunicações surja um núcleo de artes, que aí sim você pode pensar nessas interfaces. Né? Mas que as artes dentro das comunicações sejam tratadas de maneira digna. Né? Assim, como arte. Né? E não, como muitas vezes tem acontecido na própria ECA, sabe, das comunicações olharem para a arte como a cereja do bolo. Eu sou um professor e pesquisador, é o que eu gosto de fazer e tudo mais. Né? A experiência no TUSP tem sido ótima. Eu aprendi bastante já nesses 4 anos na diretoria, na vice-diretoria, e além de ter aprendido, eu acho que o trabalho nosso está junto com o Celso Frateschi, né, que também é professor da ECA, né, que é um aprendizado muito grande. Assim, o Celso tem mais anos de teatro do que eu de vida. Né? Então, essa proximidade com o Celso tem sido tem sido muito prazerosa para mim, tem sido tem sido um aprendizado muito grande, mas a gente também, hoje de manhã a gente estava falando isso, eu e o Celso, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente fez muita coisa também, né? Então, eu acho hoje, assim, eu acho que eu não sou a pessoa mais dedicada para estar nesse programa de diversidade, mas assim, eu acho que eu tive um papel importante que é fazer com que o programa ficasse de pé. E a primeira reunião que a gente fez né, se a gente iria limitar a questão da diversidade sexual ou se ia ampliar. E a opção foi ampliar. Assim, tem um grupo de trabalho que tinha vários professores, tinha funcionários, tinha alunos, né, tinha representantes da sociedade civil. Por quê? Primeiro que, se você fala de diversidade sexual, você necessariamente vai ter que falar de gênero. Assim, são questões que estão diretamente relacionadas. Né? A homofobia ela é um dialeto do machismo. Né? Então, tem que pensar na questão de gênero. Né? Outra, a gente tinha núcleos de pesquisa na USP, mas você não tinha ações, núcleos de pesquisa sobre negros, sobre, né, as outras formas da diversidade. Então, a decisão foi, a gente cria um programa que ele é de diversidade, em geral, que começa com diversidade sexual. E aí a gente vai ampliando.
enfim, eu fico contente que eu acho que tem sido um trabalho importante que eu tenho feito. Assim, acho que...